Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que, depois que eu cheguei do PDI, tem sido construída dentro do meu espírito. E nada melhor do que compartilhar aquilo que você está vivendo, né? Faz uma transferência. Interessante que cada devocional, cada capítulo, cada leitura, o Senhor tem trago algo diferente. E aí hoje eu tive a oportunidade de poder compartilhar e foi isso que o Senhor quis trazer. O tema é a fé que libera a profecia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Não sei se vocês perceberam, mas esses últimos cultos têm sido ministrados muito sobre propósito, profecia. Depois vocês vão lá no canal do YouTube e acompanhem. Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 9. Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora vai lá para o versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazem uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, uma embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Aleluia. A fé que libera a profecia. Eu pensei em milhares e trilhares de temas, muita coisa. Mas eu creio que isso se encaixa perfeitamente durante a ministração. Eu creio que o Espírito Santo vai construindo algo. Eu falei: Deus, que o Senhor coloque para fora através da minha vida o que eu estou tentando, o que eu estou sendo ministrado esses dias. Irmãos, que não é simplesmente você chegar, você vai pregar, sentou ali 5 minutinhos e fez o esboço. A gente precisa estar sensível ao que Deus quer falar à igreja e ao que Deus quer falar conosco. Estava conversando com a Josi à tarde, estava estudando ontem, mas hoje eu sentei para fazer o esboço, para a palavra me preparar, porque a gente não prepara ela, né? Eu chorei tanto que eu não conseguia me conter, eu não conseguia anotar. Falei: Deus, me ajuda a construir essa palavra, porque eu sei que o Espírito Santo me pegou primeiro. É algo que o Espírito Santo, primeiro, ele fala comigo, e depois ele compartilha com vocês. Então, eu creio que nessa noite que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer. Não a mim, limitada, mas aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Existem profecias a nosso respeito que só serão liberadas com uma medida de fé específica. Irmãos, isso é muito real. A gente tem fé. Eu creio que todos nós aqui temos fé, nós cremos, amém? Só que eu creio que a fé também tem medidas. A gente precisa chegar em alguns determinados lugares, em alguns determinados ambientes,
Deus deseja nos reposicionar em outros ambientes, em outras estações. Mas para que isso aconteça, a gente precisa discernir os tempos e os modos. A gente precisa discernir e a gente também precisa de uma nova medida de fé. Hoje eu preciso de fé para conseguir uma moto. Amanhã eu vou precisar de fé para conseguir um carro. Depois eu vou precisar de uma fé para conseguir uma van. São níveis de fé que Deus ele deseja acrescentar e gerar dentro de nós. Então eu creio que você crê que você é uma profecia? Amém. E eu creio que também Deus tem profecias a nosso respeito. Todos nós que estamos aqui, irmãos, sem tirar nem pôr, até aqueles que estão lá fora, que não entenderam ainda, nós carregamos uma profecia. Nós só estamos nessa terra porque nós somos uma profecia e nós carregamos uma profecia. Se não houvesse propósito da nossa existência, a gente não estaria aqui. Então, se hoje nós estamos aqui é porque nós somos uma profecia. Existe uma profecia ao meu e ao seu respeito. E ela precisa ser liberada. Ela precisa ser startada na nossa vida. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que a profecia já foi liberada, mas ela não se posicionou na profecia. E aquelas que ainda nem sabem o que é a profecia de Deus a seu respeito. Então eu creio que nessa noite Deus ele quer liberar uma chave sobre o nosso espírito, uma medida de fé, para que a gente possa liberar a nossa profecia. E aqui, como nós conhecemos Noé, irmãos, é muito conhecido, muito falado, já virou, você escuta de todas as formas. Mas é muito interessante como que Noé ministra a nossa vida através da sua fé. No meio de uma geração corrupta, cheia de maldade, perversa, contaminada, pensa aí, Deus cria tudo e ele se arrepende de ter criado o mundo. E ele fala, eu vou destruir tudo. Só que aí, lá no versículo 9 que a gente deu início, fala assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A diferença de Noé foi porque ele andava com Deus. Em meio a toda uma geração de maldade, de corrupção, de impureza, Noé andava com Deus. E isso chamou a atenção de Deus para a vida dele. E não só para a vida dele, mas para a família dele também. Porque Deus é geracional. Então olha para você ver, Noé, um homem íntegro, um homem justo, andava com Deus. E aí por causa de Noé, Deus ele não acaba com tudo. Literalmente. O versículo... Deixa eu ver qual versículo ele fala. 18 fala assim, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus fala assim, ó Noé, eu quero que você construa uma arca. Quero que você... Deus dá todas as ordenanças, irmãos, porque quando Deus ele dá uma direção, ele dá tudo que é necessário. Você vai construir uma arca, mas ele não falou só isso. Eu quero que a arca seja assim, desse tamanho, dessa altura, desse jeito, feita com isso, feita com aquilo. Tudo que seria necessário para a arca, Deus ele deu ordenança para Noé fazer. E nessa arca vai entrar você e sua família. E 2 animais de casal, macho e fêmea. E aí a gente percebe como que Deus ele alcança a gente. Hoje a gente pode pensar, cara, se Deus tivesse destruído tudo, literalmente, o que teria acontecido? Por causa de Noé, hoje a gente está aqui. Um homem justo, um homem íntegro. Ele foi fiel a Deus no seu tempo, na sua geração. E hoje a gente escuta falar de Noé. Em Hebreus fala de Noé. Então a gente ouve-se falar de Noé muito. Porque ele era um homem justo na sua geração. E aí a gente percebe que sobre a vida de Noé também havia uma profecia. E alguns pontos que eu achei interessante. Noé recebe uma ordem de Deus e Deus fala assim para Noé, olha, faz uma arca porque eu vou derramar água sobre a terra como dilúvio. Para aquele tempo, ouvir isso de Deus é algo improvável, porque não chovia. Se ele não sabia o que era chuva, quanto mais o que era um dilúvio. Então, para ele, o orvalho era o máximo que ele tinha de pensar em dilúvio. Só que você vê que interessante, Deus fala para Noé e Noé ele não questiona. Noé não justifica, Noé não pergunta, Noé simplesmente obedece. Diante de uma situação de improbabilidade. Outro aspecto que eu achei muito interessante. Construir uma arca naquele tempo, construir um grande baú, um grande caixote seria algo também muito novo.
Para aquela geração, construir uma arca seria algo inovador. E outro aspecto muito interessante, que para Noé convencer a família dele sobre um dilúvio e sobre uma arca, foi desafiador. Então, irmãos, a gente percebe que não foi simplesmente Deus chamou Noé, Deus falou com Noé, Noé fez a arca, o dilúvio veio, acabou tudo, Noé saiu da arca. Ele levou 100 anos para construir a arca e levou 1 ano dentro da arca. Noé passou por vários processos na vida dele. Por vários e vários processos. Você ouvir uma palavra de Deus e você tem que perseverar nessa palavra por 100 anos, sendo que é algo improvável de acontecer, não é algo que Deus falou assim, da época, não sei o que poderia ser normal para a época. Sei lá, constrói uma carroça, talvez na época, constrói uma carroça, tá, mas poderia ser algo normal, já existia. Mas você ouvir de Deus, vai ter um dilúvio, você precisa construir uma arca, que a arca não era um barquinho, era a arca. Então, irmãos, existem coisas que Deus vai falar, existem palavras que Deus vai liberar, existem profecias que serão liberadas, que é improvável a gente acreditar nela. Parece ser improvável. Não, e Deus você vê em toda a Bíblia, não dá para falar de todas as pessoas, mas em toda a Bíblia você vê Deus chamando homens improváveis para viver algo improvável. Porque no reino de Deus não existe pessoas prováveis. Dos 12 discípulos, irmãos, não existia probabilidade de dar certo. Entre nós aqui, talvez a gente pode pensar, o que pode sair de bom do Estância Biquíni? O que pode sair de bom da minha casa, da sua casa? O que pode sair de bom dessa igreja? São os nossos pensamentos. Mas Noé, ele entendeu que havia uma profecia sobre a vida dele, sobre a casa dele. E o versículo 22 fala: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Tudo é tudo. Quando você vê Noé fazendo tudo o que Deus tinha falado, isso é surreal. Porque naquela época não havia culto, não havia igreja, não havia assim, eu vou lá no culto de domingo para Deus confirmar a palavra que Ele me deu de construir a arca. Não, eu vou lá na irmãzinha que profetiza para ela colocar a mão na minha cabeça e confirmar se foi Deus que falou. Irmãos, Deus falou uma única vez com Noé, ele teve que perseverar por 100 anos em cima de uma palavra. Sem ter pessoas motivando, sem ter pessoas falando, sem ter pessoas animando, sem ter um culto para ele chegar e ouvir, sem ter uma irmã que vai orar nele, que vai profetizar, que vai confirmar o que Deus falou, não. A Bíblia fala, Noé fez tudo que Deus ordenou. Porque ele caminhava com Deus. E aí você percebe, que fé é essa que Noé tinha? Para ele ouvir algo de Deus que não poderia dar certo e fazer, sem questionar. Aí você volta no versículo 9 que a gente iniciou. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Em uma outra versão, fala que entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Irmão, só confia quem conhece. Andar com Deus vai falar de comunhão, vai falar de relacionamento, vai falar de vida. Noé não só ouviu falar de um Deus na sua geração, Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus, Noé conhecia quem era Deus. Noé sabia do caráter e da fidelidade de um Deus que não falha e que não mente. Então, por Noé conhecer o caráter imutável e soberano do Deus que ele servia, ele falou, não, eu vou fazer. Eu vou caminhar sobre essa palavra. Isso fez toda a diferença para Noé caminhar sobre a profecia. Ele andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, irmãos, Deus pode falar assim, faz isso, pode ser improvável. Você vai falar, não. A minha fé não está na promessa, a minha fé está em quem prometeu. O caráter de Deus, ele é imutável. Se Deus fala, ele cumpre. E essa é a fé que Deus deseja gerar dentro de nós. É esse nível de fé que Deus deseja liberar dentro de nós, para que a gente possa liberar as profecias que Deus tem ao nosso respeito. Para que as profecias que Deus tem sobre nós sejam estartadas na nossa vida. Uma palavra foi suficiente. Pensa, 100 anos.
Às vezes Deus dá uma direção para a gente, Deus libera uma palavra, uma profecia, uma promessa. Deus fala em um determinado período de tempo com a gente. Passa uma semana, a gente já está em crise. Porque não aconteceu, porque a gente está com dúvida, porque a gente está com medo, porque não vai dar certo. Não, porque Deus falou e agora Deus ficou calado e eu não estou sentindo, eu não estou vendo, nada está acontecendo. E Noé passou 100 anos. Porque um dos maiores desafios que todo cristão tem, irmãos, é dentro da sua casa. Para Noé convencer a sua família de um dilúvio, de uma arca. E eu creio que Noé ele não trabalhou sozinho na arca. Ele teve que convencer sua família a ajudá-lo. Então ele teve um desafio muito grande. Ele não tinha só fé para crer no que Deus falou, mas ele tinha fé para crer que a sua família também ia crer naquilo que ele estava crendo. Então a nossa fé também ela vai ministrar outras pessoas. A nossa fé também vai influenciar outras pessoas. Nossa, olha a fé que aquela pessoa tem, olha a fé que fulano tem. Então eu creio que a fé que Noé tinha, a confiança que Noé tinha no Deus dele, ministrou a família dele. A fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Amém? Uma coisa que foi libertador ouvir no PDI, Deus não precisa provar nada para mim. Deus não precisa provar nada para nós. Se Deus ele te deu uma palavra, glória a Deus. Ele não precisa provar nada para você de como que ele vai fazer. Porque a gente tem o costume, irmãos, de querer saber cada detalhe de como que vai acontecer. Deus ele pode falar do destino, mas ele não vai falar como vai ser a trajetória. Porque eu penso, se Deus fala, a gente desiste. De todos esses homens de Deus que passaram por muitas lutas e processos, o destino deles, o final foi glorioso, mas o que eles viveram de processo foi terrível. Se Deus fala para eles, se Deus revela para eles toda a trajetória, talvez eles não desejariam. Eu vou passar por isso, não. Eu não quero isso, não. Lá na frente eu vou ter que sofrer isso, eu não vou, não. Lá na frente eu vou ter que abrir mão disso, eu não vou, não. Então Deus, ele nos poupa de revelar a trajetória, para que a gente continue no caminho. Porque senão, irmão, se Deus revela tudo, a gente não permanece. Deus já não falando, a gente já não quer chutar o balde, às vezes. Mas eu creio que Deus ele não precisa provar nada para nós, irmãos. Assim como você também não precisa provar nada para ninguém. Deus, ele é fiel. E isso é suficiente. Quando ele dá uma palavra, quando ele libera uma palavra, é isso que a gente precisa acreditar. Não foi qualquer pessoa que falou. Foi Deus que falou. Não foi minha família, não, eu ouvi de Deus. Independente do tempo, que seja o processo. Você precisa continuar crendo nessa palavra. Noé ficou 100 anos em um processo, construindo uma arca para desfrutar de 1 ano só. Cara, você ficar 100 anos fazendo uma arca para ficar só 1 ano dentro dela, não é só 1 ano, porque foi 1 ano difícil também. Mas de 100 para 1, 100 anos construindo para 1 ano dentro, desfrutando, o processo, ele demora muito mais do que o desfrutar do propósito em si. Porque Deus nos ensina muito na trajetória. Deus nos ensina muito nos processos. Deus nos ensina muito em todas as situações. Ainda que a gente não entenda. Como Noé não entendeu. Talvez por que ele estava construindo uma arca. Um dilúvio, nem sabia o que era. Mas ele foi fiel em permanecer na palavra. Amém? Aleluia. Vamos lá em Gênesis. Próximo capítulo. Capítulo 7. Versículo 11. Testificando. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes. Aqui vai comprovar que Noé passou por 100 anos construindo a arca. E humano dentro dela. Palavras proféticas geram movimentações proféticas. Irmão, se a gente recebe uma palavra profética e a gente não se move de forma profética, a palavra ela cai em um terreno que não vai produzir. Porque se Deus ele diz algo a nosso respeito e a gente não se move de acordo com a palavra que ele falou, a palavra pode morrer. Por isso que é tão sério a gente ter fé para liberar a profecia. Porque profecias existem, propósitos existem,
O que Deus tem para a nossa vida, irmão, já está pronto, já está tudo preparado. A gente precisa de fé para vivê-las. A gente precisa de fé para desfrutá-las. Então, palavras proféticas vai demandar de nós movimentações proféticas. A gente precisa se mover fora da dimensão natural, fora da realidade normal, fora daquilo que é padronizado, fora daquilo que é religioso. Porque muitas vezes a gente vai se fechar em uma estrutura religiosa e a gente não vai viver as profecias que Deus tem para nós. Porque a gente fechou naquela vidinha. Ah, Deus falou, passou. Ah, Deus fala, às vezes a gente nem lembra mais o que Deus falou ao nosso respeito. Porque a gente não acredita mais que aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então a gente precisa se mover em uma dimensão sobrenatural, dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Pessoas que caminham sobre uma direção profética, veem o que ninguém está vendo, ouvem o que ninguém está ouvindo e fazem o que ninguém está fazendo. Irmãos, na época de Noé, ele estava vendo, ouvindo e fazendo o que ninguém mais estava fazendo. Esses dias eu vi uma frase, o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Os princípios do reino de Deus são inegociáveis. Se Deus falou com você, independente de quem vai crer, de quem não vai acreditar, se está todo mundo fazendo, não está ninguém fazendo, irmãos, Deus falou com você. Porque quem caminha na profecia faz o que ninguém está fazendo, ouve o que ninguém está ouvindo e vê o que ninguém está vendo. Por isso que às vezes as pessoas olham para as nossas vidas e falam: caraca, que essa pessoa é doida. Essa pessoa vive numa dimensão... Às vezes a pessoa não consegue entender o que a gente está vendo, ouvindo e fazendo. Por quê? Elas não estão entendendo o que a gente está entendendo. No reino de Deus a gente precisa caminhar com discernimento. E as coisas no reino não podem ser feitas de qualquer maneira. Deus liberar uma palavra, eu não posso agir na carnalidade, eu não posso agir de acordo com a minha alma, as minhas emoções, não. Preciso me mover de forma espiritual. Então a gente precisa entender. Se Deus ele liberou uma profecia ao meu respeito, independente, se as pessoas não vão entender, irmãos, eu preciso me mover nessa profecia. Porque cada pessoa vai ocupar o seu lugar dentro da sua profecia. Não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo lugar. Eu agora, onde eu estou, nesse exato momento, tem como alguém estar aqui? Onde os meus pés estão? Não tem como. Porque Deus tem um lugar, um ambiente, um desenho específico para que você esteja nele. Um projeto, um plano que está pronto nele. O mais interessante de todo esse mistério que Deus faz é que está tudo pronto. Só que está pronto nele. Todo o tempo, irmãos, que a gente passa de processo, de dificuldade, que a gente não entende. Na grande parte dele a gente não entende nada, literalmente. O que está acontecendo é Deus querendo nos preparar para viver aquilo que já está pronto. Não é Deus está preparando meu propósito, minha profecia. Não, já está pronto. Ele está me preparando para viver a profecia. Então pense que tudo isso que você está vivendo é uma preparação para viver aquilo que Deus já fez, que está concluído nele, que está consumado nele, nas regiões celestiais. Amém? Noé entendeu isso. Aleluia. Noé creu de tal forma que salvou a sua família e condenou o mundo. Irmãos, não é que Noé condenou por si só o mundo, mas a vida que ele vivia denunciava a maldade do povo. Você tem noção do que é você não precisa falar nada. A sua vida, ela fala, a sua vida denuncia, porque nós somos um ambiente. Então, se eu sou um ambiente do reino de Deus e eu chego perto de uma pessoa que carrega um ambiente das trevas, a minha vida vai denunciar as trevas que há nessa pessoa. Talvez mesmo sem eu falar nada. Porque nós carregamos ambientes, nós somos um ambiente. Então,
a vida justa e íntegra de Noé denunciou e condenou o mundo inteiro. Então nós precisamos entender a profecia que Deus tem para nós. Uma segunda pessoa que eu queria falar, e Deus tem me ministrado muito, é a vida de Abraão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A história de Abraão, assim como a de Noé, começa com uma ordem e com uma promessa. São homens que agiram na improbabilidade, irmãos. Não tinha como dar certo. Noé, Abrão, Sarai, velhos, não tinham filhos. A gente já conhece toda a história. Deus libera essa palavra sobre Abraão. Fala assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abraão ouviu, Abraão obedeceu. Mas não quer dizer que Abraão entendeu. Às vezes ele não estava, estou entendendo nada. Mas eu vou me mover, porque ele também conhecia o Deus que ele servia. A trajetória rumo ao destino é como um quebra-cabeças. Cada etapa vencida é liberada uma nova peça. Irmãos, é como um quebra-cabeça, literalmente. Se você vence essa etapa, esse processo, esse ciclo, automaticamente vai liberar uma nova fase. Então a gente precisa entender. A primeira movimentação pela fé que Abraão teve que fazer foi sair da sua parentela. Deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar um ambiente familiarizado, um ambiente de segurança, um ambiente de conforto, para ir rumo a algo totalmente desconhecido. Deus ali não falou para onde, ele falou, só sai. E aí o Espírito Santo me ministrou. De onde nós precisamos sair? Abraão, ele teve que sair da sua parentela. Qual é o lugar e qual é o ambiente que hoje nós estamos e que nós precisamos sair dele para viver a profecia que Deus tem? Porque às vezes a gente estagnou em um lugar, irmãos, dentro da igreja. Numa posição, num título, numa condição espiritual que a gente não consegue ver nada além de nós mesmos. Daquilo que a gente está vivendo, dos problemas, da crise. Tudo parece que fica comum e natural. Porque talvez a gente estagnou em uma situação e que Deus não quer que a gente pare ali. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos caminhar de glória em glória. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Nós precisamos romper. Mesmo que aparentemente a gente não consegue ver isso. Mas diante de Deus, Deus está vendo a nossa movimentação. Então Abraão, ele teve que tomar uma atitude de sair daquele ambiente para viver o novo de Deus. Para liberar a profecia é necessário fé para renunciar. Irmãos, até para você renunciar você precisa ter fé. Porque não tem como renunciar com incredulidade. Não, eu vou dar isso aqui, mas eu não creio. Não tem como, irmãos. Até para você renunciar, abrir mão, deixar, entregar, morrer, é preciso fé. Crer que Deus ele é poderoso. Que se Isaac morrer, ele ressuscita. A gente precisa ter fé para renunciar. Fé é uma escolha, não é um sentimento, não é seu estado emocional naquele dia. Não, hoje eu estou com fé, não, hoje eu não acordei com fé. Não é, irmãos, a fé é você todos os dias acordar escolhendo ter fé. Fé é uma decisão. Crer em Deus todos os dias, perseverar naquilo que Ele falou ao nosso respeito, é você quem decide crer. Ninguém pode crer por você se você não crer.
Pode vir milhares e trocentos profetas, apóstolos, botar a mão na sua cabeça e falar a mesma coisa. Se você não acredita, ninguém pode acreditar por você. Se você não se movimenta, ninguém pode se movimentar você. Empurrar você, levar você, não dá, irmãos. Se eu não quero me movimentar, se eu não quero sair desse lugar, se eu não reconheço que o lugar que eu estou hoje talvez não é o lugar que Deus quer que eu esteja, e eu não quiser me posicionar, ninguém pode fazer isso por nós. Deus, ele é tão perfeito, tão soberano, que ele já tem um plano ao meu respeito, ao seu respeito, pronto. Mas ele é tão soberano, que ele te deu livre-arbítrio. Porque ele fala aqui, está pronto, mas você que escolhe. Está aqui a bênção e a maldição, mas é você que escolhe. Está aqui a profecia. Está aí sua vidinha, mas é você que escolhe. Não dá, irmãos. Deus, ele não empurra ninguém, ele não força. Esses dias na escola, quem veio na escola domingo, foi top, falando de pecado. E aí está lá aquela grande dúvida, se Deus é soberano, Deus sabia da árvore, para que botou a árvore? Para que sabia que Eva ia comer, sabia que Adão ia cair, sabia que ia acontecer toda essa situação no mundo. Mas porque Deus é tão soberano, a ponto dele deixar ali e falar assim, eu vou deixar eles escolherem. Porque Deus, ele é assim. A pastora pregou esses dias sobre decisões, escolhas. Somos nós que escolhemos. Se você decide viver a vontade de Deus, é uma escolha sua. Se você não decide viver a vontade de Deus, também é uma escolha sua. Não dá para a gente colocar o problema disso em outra pessoa. O peso disso em outra pessoa. Ah, mas eu não sirvo a Deus por causa disso, mas eu ainda não estou na vontade de Deus por causa dessa situação. Mas não dá, hoje não dá, porque minha família, meu marido, meu filho, meu emprego. Não, irmãos. É uma posição, uma atitude de fé que nós precisamos tomar. Então a gente precisa ter fé para renunciar. O evangelho é morte, é renúncia, é perder, é abrir mão, é renunciar mesmo. E parece algo tão clichê, porque a gente escuta muito falar disso, irmãos. Mas eu tenho sido muito ministrada esses dias como que essa geração tem vivido o evangelho de Deus e como que essa geração tem apresentado o evangelho. Porque são cristãos, filhos de Deus e que revelam um evangelho totalmente fora daquilo que é o evangelho eterno. Um evangelho fácil, um evangelho que não tem renúncia, que não tem tome a sua cruz e siga-me. O evangelho que só prega até o vinde após mim, ou depois disso não prega. Vinde a mim como estás, né? Pode vir. Depois do vinde a mim não tem o após mim. Uma geração de pessoas que não morrem, que não renunciam, que não abrem mão. E é tão certo isso, que qualquer reclamação, qualquer exortação, qualquer palavra, não, eu não gostei. Porque é uma geração que não aguenta pressão. Que não aguenta porque não tem fundamento, não tem princípio. Não está fundamentada na palavra de Deus. Não está fundamentada nos princípios eternos do Senhor. Infelizmente. Hoje as pessoas querem ouvir palavra de vitória, de bênção, de que Deus dá, de que Deus é bom, de que Deus perdoa, e Ele é tudo isso. Mas eles não conhecem a outra face, como diz o livro do pastor John, a outra face de Jesus, que Ele é justo. Então a gente precisa entender que o evangelho é morte. Não dá para negociar a vontade de Deus. Se existe uma profecia, irmãos, não dá para a gente negociar. Se existe um propósito e um plano, não dá para a gente negociar. Porque com Deus não tem isso. Ou eu vivo ou eu não vivo, ou eu sou ou eu não sou. Noé, ele era íntegro, ele era inteiro para Deus. Ele não era de Deus, mas ele também vivia um pouquinho ali no mundo. Não era. Nós precisamos entender isso. E uma coisa que a renúncia traz na nossa vida é autoridade e conquista. Hoje a gente ouve um evangelho que para você
conquistar e ter autoridade, você precisa receber. Quanto mais você tem, significa que mais autoridade você tem. Quanto mais você tem, significa que mais você está conquistando. Mas no reino de Deus, no reino eterno, quanto mais você morre, quanto mais você renuncia, quanto mais você entrega, que você conquista. Quanto mais você renuncia, quanto mais você abre mão, que você recebe autoridade. A renúncia faz isso, irmãos. Não dá para a gente pensar que é ao contrário. A gente precisa entender isso. Uma obediência pela fé irá estatar a nossa profecia, irá liberar a nossa profecia. O que Deus tem ministrado nesse dia é que a gente precisa viver uma obediência pela fé. E é uma obediência intencional. No reino de Deus a gente precisa ser intencional em tudo. Porque a gente é intencional para pecar, a gente é intencional para fazer as coisas erradas, mas no reino de Deus a gente paga de inocente, vamos dizer assim. Não, que isso? Nem sabia. A gente precisa ser intencional em obedecer a Deus. Não, eu estou servindo de forma intencional. Eu estou fazendo isso aqui de forma intencional. Eu estou adorando a Deus de forma intencional. E eu estou obedecendo pela fé de forma intencional. Não é uma obediência cega. Vou obedecer aqui, eu não estou vendo. Aquela, sabe, que Deus fala, não é, irmão, isso é incredulidade, é uma obediência intencional. Firmada na palavra de Deus. Existem situações e a gente precisa ter muito cuidado com H. H, irmão, se a gente for pegar, dá para você falar de H em N situações. No livro que a gente está falando sobre vida sentimental para os jovens, vai falar para a gente ter cuidado com os Hs, os amigos. E aqui a gente precisa ter muito cuidado com H. Porque às vezes a gente usa H para tentar acelerar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus libera uma profecia, libera uma palavra profética, a gente acha que pode estar tardando aquilo que Deus está fazendo, que Deus se esqueceu, e eu vou colocar H na situação. Porque, né? Vou dar um jeitinho. E isso dá errado. Dá muito ruim. Sempre dá ruim a gente tentar ajudar Deus naquilo que Deus ele não pediu a nossa ajuda. Existem situações que a nossa maior atitude de obediência será crer. E eu acho que isso é um dos maiores desafios. Existem situações que a única coisa que Deus vai falar para você fazer é crer. Só tenha fé. Aí você fica assim, limitado a fazer algo, porque, meu Deus, Deus falou só para eu crer. Existem momentos que a palavra irá nos mover, mas em outros momentos a palavra irá nos parar. Olha para você ver, em relação ao nascimento de Isaac, Abraão só tinha que crer, ele estava paralisado. Em relação ao sacrifício de Isaac, Abraão tinha que se movimentar. Ele não podia só crer. Então ele tinha que, para crer que o filho da promessa ia nascer, ele tinha que só crer, esperar. Ele não poderia botar H na situação. Mas para ir sacrificar, ele tinha que se mover. Então existem situações que a palavra que Deus liberou, ela vai me levar a mover ou a me parar. E aí cabe a cada um discernir o que Deus está querendo nos dizer. A palavra que Deus liberou para a minha vida hoje, nesse tempo, eu preciso me mover ou preciso só crer? Porque talvez você se movendo, você vai trazer prejuízo. Mas em outras situações, talvez você só ficando parado, acreditando, também vai trazer prejuízo. Então a gente precisa discernir se a palavra que Deus liberou é para gerar movimentação ou é para aumentar a nossa fé nele. Abraão, ele entendeu. Mesmo que ele falhou na primeira, ele falhou porque era para ele crer e esperar, e ele, com Sara ali, colocou H na situação. Mas e se ele, na situação de Isaac, ele fala assim, pega seu filho, seu único filho e tal, sacrifica ele. Beleza, vai lá, Isaac. Vai lá pro altar lá, vai indo. Vai lá sozinho. Abraão precisou se movimentar na palavra, sem entender nada. E a provisão veio. Então, toda vez que Deus ele dá uma direção e a gente se move nessa direção, seja se movendo ou seja somente crendo, no final haverá provisão. Houve provisão. Isaac nasceu. Mas para o sacrifício também houve provisão. O cordeiro estava ali, simbolizando Jesus. Então,
Entenda a palavra e a profecia para você hoje, para a sua vida hoje. No final vai ter provisão, irmãos. Sempre tem. Deus, ele não desampara. Deus, ele fala algo e deixa você lá. Não sei se você já percebeu que tem situações na Bíblia que fala assim, lembrou Deus. Lembrou Deus de José, lembrou Deus de Noé. Tipo assim, Deus esquece não, mas lembrar vai dizer que Deus agiu. Agiu Deus em prol de José. Agiu Deus em prol de Noé. Então, quando Deus se esquece, não é que ele deixou você de lado, é que ele está trabalhando enquanto você está naquela situação. Então, em todo o tempo, irmãos, você vendo Deus agir, ou você vendo, ou não vendo Deus agir, Deus, ele está ali. Deus, ele tem uma forma invisível de agir na nossa vida. Mas ele continua ali fazendo. Em terceira situação, Josué e Caleb. Vamos lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Versículo 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vamos lá para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes a conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aqui a gente conhece essa história. É interessante que Deuteronômio capítulo 1 também vai falar de Números 13. Deus, ele não dá uma ordem para o povo espiar a terra. O povo que sugestiona a Moisés para espiar a terra, Deus só permite. Não era para eles espiarem. Porque já havia uma palavra, já havia uma profecia. A terra é de vocês. Toma posse. A terra prometida, Canaã, é de vocês. Vocês podem tomar posse. Então havia uma profecia. E a gente vê que os 12 vão lá. Dentro deles tem Josué e Caleb. E eles voltam com um relatório totalmente incrédulo. Não, o fruto está aqui, ó, o fruto, ó, o tamanho. Está aqui, ó, manda leite e mel mesmo. Mas, porém, tem gigante, tem não sei o quê e tem não sei o quê. E aí você vê. E algo que é muito interessante, que chamou minha atenção. A gente precisa ter muito cuidado com os relatórios que a gente escuta e com os relatórios que a gente mesmo cria. Porque Deus, ele libera uma palavra, ele libera um destino. E a gente começa a criar relatórios por causa das circunstâncias que vão acontecendo. Ah, mas olha, se Deus estivesse mesmo nessa situação, não estaria passando por isso. Se eu fosse mesmo viver essa profecia, isso que ele falou, não estaria passando por essa situação. A gente começa a criar relatórios de incredulidade. E não só cria, como dá ouvidos. Deus falou isso com você. Do jeito que você está aí, olha a sua vida, olha a sua casa, olha a sua família. Porque a gente não pode dar ouvidos, irmãos, aos relatórios que as pessoas falam e nem aos relatórios que nós mesmos criamos. Se já existe uma palavra a respeito daquilo, nós não podemos ter relatórios de incredulidade na nossa vida. E aí, diante de toda a situação, os caras falando no ouvido de Moisés, vem Caleb, furioso, versículo 30, e fala assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb deu um berro. Quase que falou assim: cala a boca. Deus falou, a terra é nossa. Independente do que a gente viu lá. E aí o versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles continuam: E diante dos filhos de Israel,
infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus filhos. Olha o relatório que eles passaram. Deus já tinha falado que a terra seria deles. Eles voltam totalmente inflamados, incrédulos em relação à palavra. E não só eles, mas não só está na sua incredulidade ainda contaminar a congregação, contaminar o povo, contaminar Moisés, contaminar o restante. Não, gigante. A gente diante deles, nós somos gafanhotos. Quem somos nós para entrar naquela terra? E todo relatório de incredulidade, irmãos, ele vai fazer você começar a olhar para o problema e esquecer do Deus que você serve. Eles esqueceram da palavra, eles esqueceram que havia uma promessa, uma profecia. Eles esqueceram. E aí eles falam, eles se comparam a gafanhotos. Não, nós diante deles não somos ninguém. Sendo que o próprio Deus já havia falado. E aí a gente vai lá no versículo, a incredulidade, antes de ir lá, a incredulidade nos paralisa no propósito. Enquanto a fé destrava e libera a profecia, a incredulidade bloqueia a profecia. Deus pode falar, a profecia está ali, você já entendeu, mas a sua incredulidade te impede de desfrutar daquele propósito. Você quase chegou na porta para desfrutar e a sua incredulidade não deixou e você voltou para trás. Você quase estava perto. Mas aí a incredulidade bateu na porta e você deu mais crédito àquilo que você viu do que àquilo que Deus tinha falado. E nós precisamos vigiar muito, irmãos. Relatório de incredulidade é o que a gente mais vai ouvir no mundo, lá fora, na nossa casa. Você vai na rua, é um relatório. Você vai num posto, é um relatório. É doença, é enfermidade. É tanta coisa que se você for parar para ouvir, dar crédito, você para de crer. Você para de acreditar. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como que eu vou alimentar a minha fé? Ouvindo aquilo que Deus está falando. Ouvindo aquilo que Deus já falou. Então, a gente precisa ter cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo. Porque elas podem inflamar o nosso coração. Diante das promessas de Deus. Então, a incredulidade, irmãos, ela vai bloquear isso. E aí, capítulo 14, aí, versículos 6 ao 9. Agora sim você vai ouvir um relatório de quem crê no Deus que serve. E Josué, versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Irmãos, isso é um relatório de quem confia em Deus. Os mesmos que foram espiar a terra, os mesmos. De 12 pessoas, 2 não se contaminaram com aquilo que eles viram. E 10 se perderam. Então, Josué e Calebe ali, eles falam assim: não, esse relatório não é verdadeiro. Porque o Deus que a gente serve é muito maior do que qualquer gigante. Eles vão ser para nós como pão que a gente vai devorar. Porque quem confia no caráter de Deus, irmãos, não duvida das promessas de Deus. Quem confia no caráter de Deus não duvida das profecias, de tudo aquilo que Deus tem falado. A gente não duvida. Aleluia. Nosso maior desafio é continuar crendo, sem ver, sem ouvir e sem sentir. Diante de tudo que está acontecendo, e como o pastor falou, tempos difíceis a gente está vivendo, irmãos, daqui para pior, porque fim dos tempos. Não dá para a gente esperar melhora, não dá para a gente esperar coisa boa. Não dá, irmãos.
o amor de muitos vai se esfriando, a iniquidade vai aumentando, a maldade, o pecado, e isso vai subindo uma medida. Só que nós precisamos nos manter íntegros diante dessa geração, vivendo aquilo que Deus já declarou. Então nós precisamos, assim como Josué e Caleb, permanecer com o espírito firmado naquilo que Deus já declarou. Aí tem um versículo, agora eu não vou lembrar onde, mas está aqui em Números 15, que vai falar que o espírito de Caleb era diferente, algo assim. Isso. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. O que havia em Caleb era um espírito de fé. Então, a gente precisa ter esse espírito de fé, irmãos, para liberar as promessas de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Tudo. A palavra de Deus, ela é suficiente para você caminhar hoje. Eu falo isso porque eu estou vivendo isso. A palavra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida é suficiente e basta. Deus falou com Noé, Noé acreditou, Noé viveu, Noé desfrutou. Deus falou com Abraão, Abraão creu, Abraão desfrutou. Deus falou com tantos homens e mulheres aqui que creram e desfrutaram. E nós hoje precisamos crer e desfrutar daquilo que Deus está falando. Irmãos, se Deus falou, amém. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele está no nosso passado, nosso presente, nosso futuro, Ele sabe de tudo. O que para nós é futuro, para Deus é realidade, é presente, é o tempo dele, irmãos. Não cabe no nosso, não. Ele é atemporal, Ele é fora do tempo. Deus não está no tempo, o tempo está nele. Então a gente precisa entender, cara, se Deus que criou o tempo falou algo comigo, eu não vou acreditar. Eu não vou crer, eu não vou me posicionar. E aí aqui, nessa situação, Deus fala para Moisés, por que o povo me rejeita, não crendo nas minhas promessas, nos milagres que eu tenho feito? Porque quem não acredita no que Deus fala, no que Deus está fazendo, está rejeitando. Mesmo que a gente ache, meu Deus, estou rejeitando Deus. Irmãos, quando a gente não acredita em Deus, a nossa incredulidade diante de Deus significa rejeição. E aí Moisés vai interceder pelo povo, porque Deus queria matar todo mundo. De novo, igual o caso de Noé ali. Deus queria matar, e aí Moisés fala assim, Deus, como que você vai matar o povo? E o povo lá vai falar, como que Deus tira o povo do Egito para matar eles aqui? O que eles vão falar do Senhor? Aí Deus fala assim, então tá bom, não vou matar eles, eu perdoo eles. Mas também nenhum deles vão desfrutar da terra prometida, só Josué e Caleb. E sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós somos poupados de muitas coisas, mas é porque a gente já perdeu o propósito, a gente já saiu da vontade de Deus. Deus poupou o povo da morte, mas eles também não entraram na terra prometida. Então, irmãos, tem situações que Deus nos poupa, mas porque no fundo, a gente já saiu da vontade de Deus, da profecia de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Existe uma profecia ao meu respeito, e isso tem que trazer muito temor. Deus confiar a você uma responsabilidade de uma palavra, de uma profecia, de uma família, de uma nação, de povos, não é algo natural, irmãos. Não é algo que eu posso tratar como opcional, não. Infelizmente, hoje a gente está na igreja, muitas pessoas estão na igreja com essa mentalidade para si. O que Deus vai falar comigo hoje, vou ver o que o irmão vai cantar lá. Vamos lá no culto, né? Vamos ver, né? Se vai me agradar, como vai ser hoje. Vamos lá, porque domingo passado, Marina estava lá cantando. Meu Deus. Não, hoje é o pastor, né? Não, vamos... É tudo voltado para si. Se eu vou ofertar e dizimar, é pensando que Deus pode me dar em dobro.
Se eu vou cantar, pregar, limpar, servir, é pensando que alguém está me observando. Se eu vou evangelizar, é pensando que não, eu vou postar nas redes sociais. Tudo hoje, irmãos, as pessoas fazem para Deus, em nome delas, não é em nome de Deus. Com a motivação errada, com a intenção errada, e Deus não quer isso. Se você está posicionado na profecia de Deus a seu respeito, irmãos, você é a pessoa mais bem-sucedida na face da terra, ainda que você não tenha nada. Porque a gente só é bem-sucedido e feliz no centro da vontade de Deus. Aí você pega o padrão de felicidade do mundo e compara com o padrão de felicidade de Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças. Não tem nada a ver com o padrão desse mundo. Você vai ser perseguido, você vai chorar, você tem que ser pacificador, você tem que... Você fica assim, meu Deus, isso é felicidade? Isso é o padrão de uma pessoa bem-sucedida no reino. Porque a gente precisa entender o nosso lugar no reino de Deus. Você é único no reino de Deus e existe algo específico para você no reino de Deus. Só que para que a gente alcance isso, a gente precisa de uma fé específica para que essa profecia seja liberada sobre as nossas vidas. Aí agora nós vamos lá para finalizar em Hebreus capítulo 11. Hebreus é um livro maravilhoso, perfeito. E a minha oração que eu falo, Deus, se existisse em outro tempo, tipo uma Bíblia assim, eu queria estar em Hebreus. Pela fé, Marina. Pela fé, Sandra. Pela fé, Catherine, Josi. Sabe? Talvez não vai existir um outro livro, outra Bíblia com isso. Mas pensa que talvez o seu nome lá no céu está assim pela fé. Marina. Seu nome está lá sendo dito. Não, pela fé. A minha filha e o meu filho fizeram isso. E aí, Hebreus 11:11 vai falar de Sara e fala bem assim. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aí você pensa, a Bíblia se contradiz, porque em Gênesis, Sara riu. Sara foi incrédula. E agora em Hebreus, pela fé, ela teve o poder de ser mãe. E ela está ali nos heróis da fé. Porque, irmãos, ao que eu ouvi que eu fiquei, cara, você pode até começar sem fé, mas você não pode continuar sem fé. Porque você pode, sabe, quando você começa algo não acreditando muito, você pode até começar, mas só permanece quem tem fé. É impossível continuar sem fé. Aí Deus contou não o início da Sara que riu incrédula, mas o fim da Sara que acreditou e teve por fiel aquele que fez a promessa. Então olha para você ver, irmãos. Sara começou sem acreditar, Sara começou sem fé mesmo. Ela ouviu ali o anjo falando, ela riu. Nada a ver, tem nada a ver com o que essa pessoa está falando. Eu, filho, nação, povos. Uma profecia ao meu respeito, nessa idade que eu estou. Só que no caminho, a fé dela foi sendo aperfeiçoada. E é assim que acontece com a gente. A gente pode começar sem fé. Deus fala uma palavra, Deus libera uma palavra. A gente está duvidando, mas no caminho a nossa fé precisa ser aperfeiçoada. E no final, a gente vai desfrutar de tudo aquilo que Deus falou. E não só a gente, mas toda a nossa geração, toda a nossa família. Aleluia. Sara teve a sua fé aperfeiçoada no Senhor. E aí quando você vai em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Uau, irmãos. Assim é a minha palavra, por quê? Como a chuva. Todo mundo vê a chuva caindo, mas ninguém vê a chuva voltando. Todo mundo vê a palavra sendo liberada, mas ninguém vê a palavra sendo gerada. Aquilo que Deus falou para você, talvez você sabe, talvez você admira, mas você não está vendo o que essa palavra está causando e gerando dentro do seu espírito. Aquilo que Deus já falou, você tem que crer, irmãos, que algo está sendo construído dentro de você. É uma fé sobrenatural que não está mais naquela de eu aceitei Jesus na minha vida, eu vou para a igreja, eu dizimo, eu vou no domingo, eu volto. Não é essa fé mais. Deus quer levar a gente para um novo nível de fé.
que ainda que eu não veja, que eu não sinta, que eu não entenda, que eu não estou vendo nada acontecendo, eu creio que Ele está fazendo. Essa é uma fé sobrenatural, que precisa ser aperfeiçoada no Senhor. E a palavra que Deus libera, ela não volta vazia, mas ela faz tudo o que Deus promete. O que o homem libera sobre as nossas vidas, irmãos, pode ter certeza que ela pode dar em nada. Mas o que Deus libera sobre nós, Ele é fiel para cumprir. Ele não falha. Aí Hebreus 11, a partir do versículo 7, que a gente, mais antes aí, vai falar assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, sai uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Aí você fica, como assim? Aquela música herege, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Irmãos, todas essas pessoas que estão em Hebreus aqui, morreram na fé. Cara, eles acreditaram até o último segundo da vida deles. Eles confiaram até o último fôlego de vida da vida deles. Caraca, eu estou morrendo aqui, não aconteceu a promessa. Eu continuo crendo. Sabe por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A pátria que eles suspiravam não era a pátria terrena, era uma pátria celestial. Então, se a promessa se cumprir aqui ou não, eu aspiro a algo eterno. Eu desejo algo eterno. Aí o versículo continua. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Cara, Deus não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Será que Deus se envergonha de ser chamado meu Deus e o seu Deus? Será que a gente chega assim, não, eu sou crente, aí Deus olha lá de cima, não. Que vergonha. É igual quando alguém faz você passar vergonha. Você fica assim, nossa, que vergonha que essa pessoa está fazendo eu passar. Tem pessoas que chamam Deus de Deus, mas Deus olha assim. Só que essas pessoas aqui, Deus fala, eu não me envergonho de ser chamado Deus deles. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo a sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó, e aí a gente vai, pela fé, pela fé, pela fé. E aí você vai no versículo 32, que diz, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Uau! Irmãos, homens dos quais o mundo não era digno. Todos esses homens e mulheres estão aqui em Hebreus porque eles acreditaram, porque eles creram na profecia ao seu respeito. Porque tudo que eles faziam era se movendo na profecia que Deus havia liberado. Foi uma fé tão grande, irmãos, tão real, tão sobrenatural, que hoje a gente fala dessas pessoas, ó. E até que Jesus volte, a gente vai ouvir pregações e pregações dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Então, a fé que Deus quer liberar para as nossas vidas nesses dias é essa fé. Que talvez o nosso nome não vai estar em um livro, mas nosso nome vai estar sendo falado no céu. Pela fé. Está vendo minha serva? Está vendo meu servo? Deus poder testificar, aprovar e falar de você. Você acha que Deus não conversa lá no céu, não? Eu penso que Deus olha para a gente assim, começa a conversar assim. Nossa, Marina, vacalhada. Irmãos, não existe isso que Deus é tão distante, não. Ele é pessoal, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele habita. Ele é vivo. Então Ele se preocupa, sim. A gente precisa entrar nesse nível de fé. Eu fui muito desafiada. Falei, Deus, eu quero entrar nesse lugar. Que ainda que todas as promessas ao meu respeito não aconteça, eu continuarei crendo até o último dia da minha vida. Porque o meu desejo, irmãos, não é viver a promessa em si, mas é agradar o coração de Deus. Se agradar o coração de Deus é eu ficar, aleluia. Se agradar o coração de Deus é eu ir, aleluia. Se agradar o coração de Deus é eu me mover, amém. Se é eu parar, amém. A gente precisa entender qual lugar que Deus quer nos colocar e nos posicionar. Não dá mais para viver uma fé rasa. Não dá para viver uma fé do evangelho da graça, do início da conversão. Irmãos, isso é para quem está convertendo agora, para quem está chegando agora, para quem está começando a conhecer a Cristo. Mas para quem já tem uma estrutura, um entendimento, um conhecimento, a gente precisa falar, cara, esse lugar que eu estou não é o lugar que Deus deseja. Se você parar para analisar hoje, agora, pensa com você, a vida que você está levando hoje, é o que Deus quer? Você está vivendo a profecia? Você está desfrutando da vontade de Deus? Você está duvidando? Você está incrédulo ainda? Você está como Sara que riu? Mas assim como Sara que não teve fé para começar, Deus começou por ela. A gente é tão incrédulo que às vezes Deus vai... Deixa eu dar uma ajuda aqui. Meu filho não está entendendo. Então a gente precisa, irmãos, entender. E é algo muito pessoal de cada pessoa. Aleluia. O que Deus tem falado é suficiente para você caminhar hoje. Ele não vai mudar a palavra até que a palavra mude você. Não existe essa que Deus vai mudar a palavra, Deus vai mudar. Não, irmãos, não é a Bíblia que se adequa à minha vidinha, é a minha vidinha que precisa se adequar a isso aqui, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Não é
o que eu aprendi de cristianismo, porque uma das piores, eu creio que um dos piores, é aquele pecado espiritualizado. Uma coisa é quando está no mundo, irmão, já está no mundo, já é revelado mesmo. Agora a pessoa é crente, espiritualiza até o pecado. Espiritualiza a situação que ela está vivendo, espiritualiza as decisões que ela toma, espiritualiza tudo. Porque é mais fácil a gente espiritualizar. É mais fácil dizer que tudo é demônio. É mais fácil jogar a culpa para o diabo. De muitas coisas que quem tomou a decisão foi a gente, quem escolheu foi a gente. Do que a gente assumir que o nosso caráter precisa ser transformado, que nós precisamos morrer, que nós precisamos renunciar. A gente espiritualiza tudo, irmãos. Até o dízimo e a oferta a gente espiritualiza. De uma forma errada e carnal. A gente espiritualiza tudo e a gente fica, meu Deus. E é muito pior, é muito mais difícil você tratar com uma pessoa que espiritualiza tudo. Você pega uma pessoa do mundo, ela não sabe nada, você começa a ensinar a palavra, fica, cara, é isso, meu Deus, o Pai, o Filho, o Espírito. A pessoa começa a... Agora você chega numa pessoa que já... cheia de estrutura. Eu já sei. Não, isso aqui eu aprendi. Não. Ela começa a justificar porque está espiritualizada, está aquela espiritualidade toda contaminada. E Deus, esses dias, talvez quer fazer o quê? Desconstruir dentro de nós tudo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Tudo que a gente aprendeu. Esse dia eu tenho falado para Deus, Deus me desconstrói. Nem que eu tenha que aprender tudo de novo. Lá do início. De quando ouvir a tua palavra era um prazer. Como se fosse a primeira vez. Quando que ir para o culto era algo que me dava alegria quando eu acordava. Quando que ler a palavra era algo que me gerava uma fome e uma sede. Sabe essas coisas que acontecem de início de conversão? Às vezes a gente entrou num lugar que tudo é comum. E Deus, Ele não quer isso, irmãos. Deus, Ele não deseja que a gente trate as coisas dEle como comum. Deus falou comigo. A gente precisa ter uma fé tão sobrenatural para viver o sobrenatural. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, cara, essa vida que eu estou vivendo não influencia ninguém. Não influencia nem a minha família, não influencia nem a minha casa. Não muda o meu trabalho. O ambiente que eu chego, eu não influencio ele, eu que sou influenciado. Irmãos, tem alguma coisa errada. Se a fé que eu digo seguir, se o Deus que eu falo que eu sirvo, Ele não muda, Ele não transforma, tem alguma coisa errada em mim. Não é em Deus. Porque o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus eternamente, que pode fazer todas as coisas. Que é poderoso, sobrenatural, sublime e eterno. Então a gente precisa entrar nesse lugar, irmãos. Deus me chamou para esse lugar. Essa palavra precisa ser suficiente para você caminhar. Independente se você vai ter bens ou não, se você vai ter saúde ou não, se você vai ter status, fama, se você vai ser enviado para fora do Brasil ou não, Deus é suficiente. A palavra é suficiente. A presença é suficiente. Não existe nada mais prazeroso do que a presença de Deus. E esses dias Deus tem gerado esse prazer em mim. De poder abrir a Bíblia e sentir um prazer que nada mais me dá prazer. Não é algo, irmãos, que você vai fazer na força do seu braço. É algo que pelo Espírito nós vamos ser capacitados. A gente precisa entrar nesse nível, nessa fé. Não seja um celeiro de profecia. Tudo que Deus fala, você armazena e fica. E morre ali. Mas seja como uma fonte que jorra. Seja como um rio. Não seja como uma água parada. Não seja como uma poça que a água fica ali até secar. Deus tem profecias ao nosso respeito.
Deus, ele não tem pressa, porque Deus, ele age na hora certa e no tempo certo. Mas nós precisamos entender muito para ontem, porque às vezes a gente olha para pessoas e fala: cara, como que essa pessoa está indo para esse lugar? Como que essa pessoa está chegando? Cara, como? Você olha para a vida talvez de alguém e fica: meu Deus, olha como que fulano está crescendo, está fluindo, está indo, está rompendo, está entendendo. E eu continuo aqui, porque a gente não está entendendo o que Deus está falando. Deus, ele não vai mudar a palavra, irmãos, até que a palavra mude o seu coração e o meu coração. Ele não vai mudar. Então, se Deus, ele liberou uma profecia na sua vida, creia. Pode demorar 100 anos, 10, um ano, a eternidade. Você pode morrer na fé sem ver a promessa se cumprir, só contemplando ela de longe. Mas o seu desejo é aquele que fez a promessa. O seu desejo, você não pode se mover por: eu vou ser enviado para a África, porque esse era o meu desejo. Eu tenho um chamado, eu vou ser enviada, Quando Deus me pegou e falou: eu sou o seu chamado. E se você não for? Eu preciso ser suficiente. Então essa é a palavra que o Espírito Santo deseja ministrar. Não sei se você quer ficar de pé, de joelho, deitar, vir na frente. Eu não sei como você deseja se mover nessa noite. Chorar, gritar, clamar, orar. Mas que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, para nos levar para um novo nível de fé. Oh Senhor, libera algo nessa noite, Pai, que vai mudar a nossa eternidade, que vai mudar o nosso destino. Entregue nessa noite aquilo que precisa ser entregue no altar. Renuncia hoje aquilo que precisa ser renunciado. Você sabe o que Deus está te pedindo. Você sabe o que é preciso abrir mão. Você sabe o que para você é uma renúncia. Você sabe o que você precisa fazer hoje para entrar nesse lugar. Não compare a sua vida, não compare o seu processo, não compare aquilo que Deus está fazendo em você. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Pai, porque o Senhor é o único que pode nos convencer. O Senhor é o único que pode nos reposicionar nesse lugar de uma fé sobrenatural. O Senhor é o único, Senhor. Nessa noite nós abrimos mão, nós renunciamos, nós confiamos, nós entregamos. Nós queremos, ó Deus, viver cada profecia que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nessa noite nós queremos, ó Deus, dizer sim àquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nós queremos, Pai, nessa noite nos posicionar no centro da Tua vontade. Nós queremos nessa noite, Espírito Santo, entender, Deus, que a Tua palavra é suficiente para a nossa vida. Pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade,
eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito. A provisão que nós precisamos está no propósito. Toda provisão está no propósito. Nós confiamos, Jesus. Nós confiamos. Abre os nossos ouvidos espirituais, Deus, que nós possamos ouvir a sua voz. Deus, que a sua voz ela ecoe no nosso coração, no nosso peito, nos fazendo, Deus, ouvi-la e nos fazendo ser direcionados por ela, Deus. Que essa voz, ó Pai, nos direcione nos nossos passos, que sem questionar, sem duvidar, possamos crer no Deus da promessa, possamos crer no Deus do propósito, daquele que forjou e formou cada um de nós segundo o seu propósito, segundo
as suas promessas, segundo o seu projeto, segundo o molde. Cada um de nós temos um molde, temos um propósito do céu aqui na terra. Por isso nos faça ouvir a tua voz. Direcione-nos, ó Pai, como pessoas. Direcione-nos como família. Direcione-nos como igreja. E que a sua voz nos direcione a cumprir e estar no centro da sua vontade. Oh Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no nosso espírito, possa trazer, ó Pai, transformação de dentro para fora. Onde há incredulidade, que essa incredulidade caia por terra no nome de Jesus, dando lugar para uma fé inabalável, uma fé que é capaz de dizer para o monte: se mova daí, ele se mover. Uma fé que é capaz de crer no sobrenatural. Uma fé que é capaz de crer que o Senhor pode multiplicar os pães, os peixes. Uma fé sobrenatural que o Senhor pode curar toda e qualquer enfermidade. Uma fé sobrenatural que nos faça crer que mesmo diante de tantas limitações humanas que temos, o Senhor ainda tem propósito, e ainda tem um desenho para cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, faça em nós o teu querer, faça em nós a tua vontade. Cumpra em nós o teu querer, ó Pai. Seja suficiente para nós. Que o Senhor seja suficiente para nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Por essa palavra, por essa verdade.